EIE. Está reforçado, renovado para você estar conosco. Para o programa de hoje, nós vamos estar recebendo o presidente do Conselho Municipal do Idoso de Poços de Caldas, Paulo Danilo Vieira, e co-apresentando a edição de hoje comigo, a nossa querida debatedora, jornalista Aline Falassi. Portanto, não saia daí, porque estamos começando mais esta edição. Olá, muito obrigado. Prazer renovado estar tendo aí a certeza da sua amizade para com esta nova edição do nosso Café Interativo aqui pela Virando TV. E eu faço sempre questão de frisar que não é um nome simbólico. Nós estaremos já saboreando aquele café maravilhoso a cargo de Dona Café. Realmente muito especial esse momento que nós fazemos questão de compartilhar com você. Estamos ao vivo, agora são 8h36. Para o programa de hoje, nós temos aí a grata satisfação de receber o presidente do Conselho Municipal do Idoso, Paulo Danilo Vieira, que eu saúdo agora, desejando um dia muito feliz e antecipadamente já agradecendo a sua vinda, viu, Paulo? Seja bem-vindo. Obrigado, Pedro. Bom dia a todos. E obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar mais uma vez levando um pouquinho de informação a todos que nos acompanham. A gente que agradece. E com enorme satisfação, ela que vem com boas notícias, além desta participação brilhante aí, mediando esta nossa edição, ela vai trazer boas notícias daqui um pouquinho. Nossa querida amiga, jornalista Aline Falassi, que eu saúdo agora, desejando um bom dia, Aline. Bom dia, Pedro. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, pessoal da Virando TV, pessoal que está acompanhando a gente. Agradeço suas gentis palavras, é um prazer estar aqui contigo. E bom dia para o seu Paulo também. Muito obrigado. Nós já temos aí pessoas adentrando aí a página, acompanhando conosco, a Sônia Mendes, a Cristiane Castro Ferrari, a Lúcia Zanetti, a Rita de Cacerdi, ao Rubens Ravanelli. Muito bom dia a todos. E ao longo do programa nós vamos mencionando aí as pessoas que estarão interagindo conosco, perguntando, sugerindo, e recomendo também que você use o nosso WhatsApp, que é o 3414-5883. 3414-5883, inteiramente ao seu dispor. Paulo, é claro que você tem a plena convicção que o nosso convite formulado para a sua presença não é em vão. Nós estamos assistindo aí um número nada favorável aos idosos no Brasil no que se refere à fatalidade do coronavírus. Se eu não estou enganado na minha observação, e se eu estiver, Aline, você por favor me corrija, dos óbitos ocorridos no Brasil, todos acima de 60 anos. Todos acima de 60 anos. Então, a sua vinda é muito proposital nesse sentido. Como é que o presidente do Conselho Municipal do Idoso de Poços de Caldas tem visto esse cenário tão desfavorável, Paulo? Pedro, eu vou falar um pouquinho mais como no meu dia a dia, com mais autoridade no meu dia a dia, como agente de saúde. O Conselho do Idoso é um órgão que se reúne mensalmente, e até esse mês eu não tive condições de fazer minha reunião ordinária, por questões outras que a gente não pôde fazer. Mas nós estamos atentos, não só eu, como todos os conselheiros, estamos atentos a tudo que está acontecendo. Agora, no dia a dia, eu vejo isso com frequência. Eu sou agente de saúde, a Aline sabe disso, há 12 anos sou funcionário da prefeitura e faço um trabalho diário. A partir de ontem, desde ontem, nós temos uma orientação, Aline, que passemos na casa dos pacientes e orientamos com uma seguinte frase: fique em casa. Fique em casa. Então, essa é a grande orientação que a gente está fazendo, principalmente ao idoso. Por quê?
porque o idoso, grande parte, eu diria que 90% dos nossos pacientes assistidos são idosos. Nós estamos vivendo um país, Pedro, com 31.200.000 idosos. É muita gente. É muita gente. Poços de Caldas é uma cidade atípica em todos os sentidos, inclusive um número grandioso de idosos. Nós temos hoje, aproximadamente, Pedro, 27 mil idosos. Isso corresponde a 14,7% da população. Poços de Caldas. 14,7% da população tem mais de 60 anos. Então, isso traz uma preocupação muito grande, porque o idoso, ele tem hoje uma taxa de, vamos dizer assim, ele consegue ter uma vida útil muito mais, ele participa ativamente da sociedade, ele é extremamente conectado, né? Hoje, graças a Deus, chegamos à terceira idade, eu estou com 68 anos, fiz essa semana, chegamos à terceira idade com nossas funções cognitivas, psicológicas preservadas, então isso faz com que o idoso tenha muito mais participação na sociedade, né? Então, o que a gente vê hoje, o que a gente tem feito no dia a dia, desde ontem, hoje eu vou fazer daqui a pouco, passar na casa dos pacientes, principalmente os mais idosos, que o foco do PSF é criança, gestante, idoso, hipertenso, diabético, só fator de risco, né? Então, passar na casa dos pacientes e avisar, fiquem em casa. Por quê? O idoso é a faixa mais vulnerável, nós sabemos disso, acabei de ver uma notícia um pouquinho antes de chegar à TV, um indivíduo com até 40 anos, bem de saúde, tem uma taxa de possibilidade de vir a óbito adquirindo o coronavírus de 0,2%, enquanto um idoso com mais de 80 anos chega a 15%. A 15%, exatamente. Então é uma realidade que a gente está vivendo. Eu não tenho a facilidade que você tem com as palavras, eu admiro os seus textos, quero que você saiba disso, mas eu escrevi alguma coisa essa semana que eu não vivenciei a Primeira Guerra Mundial, não vivenciei a Segunda Guerra Mundial, provavelmente meus pais vivenciaram, colocação. Mas eu estou vivenciando a maior guerra bacteriológica que todos nós já vimos. Eu vejo dessa forma. Então, é uma preocupação muito grande. O nosso apelo aqui é para o idoso. Fique em casa. Essa é a palavra que a gente vai usar durante todo o programa. Eu acho muito importante nós atentarmos para essa colocação do Paulo, porque além de presidente do Conselho Municipal do Idoso, ele é um idoso. Então, ele mesmo recomendando aos seus pares aí, né, cronologicamente falando, para que permaneçam em casa. Me permita, Aline, registrar mais algumas presenças aqui muito importantes. A dona Edileuza Alves Silva, a Cristina Bueno assistindo conosco, a Tereza Sartori, nosso amigo Ailton Fonseca, a Márcia Alvise, a Lia Benevides, o presidente da Unimed Poços de Caldas, doutor Odilon Trefilho Neto, também assistindo conosco, muito obrigado, o Fernando Luiz Goulart, a Cristiane Castro Ferrari, Gagal Almeida, Eliane Carvalho, Geraldo Figueiredo, lá nos Estados Unidos, o Eduardo Danza Bertozzi, também assistindo conosco, José Alcides de Freitas, lá dos Estados Unidos, o Luiz Coutinho de Rezende, Ivone Batista Albano, Chiquinho Machado, a Cláudia Camila. Aliás, quero fazer aqui um adendo, se vocês me permitem. A Cláudia, lá do jornal Brand News, logo cedinho, hoje manteve um contato comigo para me dizer duas coisas. Primeiro, que ela vai fazer uma matéria sobre a estreia do programa na próxima edição do jornal Brand News. A gente agradece muito. E depois me pedindo autorização para colocar um texto que eu escrevi ontem à noite nas redes sociais, se ela poderia publicar nas páginas do jornal. Claro que eu fiquei muito lisonjeado com isso, viu, Cláudia? E toda a equipe aqui da Virando TV, deixando um beijo muito carinhoso pela generosidade para conosco e para com a TV. A Denise Vieira, Simone Macedo, o Jezinho, Jimmy, está lá nos assistindo também, a Adriana Jáculo, se é que a pronúncia seja esta, Paulo Dias, a Rose também conosco, doutor Odilon, dizendo que estamos muito preocupados com a circulação de pessoas nas ruas. Muitos ainda não entenderam
e a gente é obrigado a concordar com isso, né, Aline? O doutor Odilon fazendo essa colocação ainda, viu, doutor, que hoje fora do ar aqui, eu comentei com a Aline que vindo para a TV, eu pude perceber que já deu uma arrefecida bastante grande no fluxo de pessoas. Estou equivocado, Aline? Você concorda? É isso mesmo, né? A gente nota assim que desde o início da semana, quando aumentou esse pedido, né, esse apelo das autoridades para que as pessoas fiquem em casa, e isso, na verdade, é uma determinação do Ministério da Saúde, né? A gente pode acompanhar as comunicações do Ministério, o próprio ministro pede, as comunicações deles nas redes sociais, né, do Ministério nas redes sociais, faz essa orientação. A gente nota que a reação das pessoas está sendo gradativa, né? A impressão que dá é que parte da sociedade... A gente tem, na verdade, a sociedade dividida em três estratos, assim, na minha visão. Aquela parte que acha que não é nada, e que logo vai passar. É muito forte essa parte. É muito forte. A gente tem uma outra parte que, infelizmente, caminha para um sentido de pânico e até de histeria coletiva, e a gente vê muito isso nas redes sociais, né? E aí a gente fala da questão do cuidado de compartilhamento de fake news, de boatos, de notícias falsas, porque nas redes sociais, nesse momento, isso gera um pânico, isso gera uma reação que não é saudável, não é a necessária para o momento, e a gente tem aquela parcela da população que já está consciente, que está adotando as medidas, que está reagindo a esse apelo, né? Porque como o seu Paulo falou, os idosos representam um grupo de risco que sofre com a letalidade da doença, mas as pessoas de outras faixas etárias são aquelas pessoas que podem não sofrer individualmente, mas são vetores de transmissão. Mas que são vetores. Então, assim, os infectologistas, eles são unânimes quando eles falam, né? Se as pessoas não circulam, o vírus não circula. Então, é por isso a necessidade. É claro que tem categorias que não tem como, profissionais de saúde, profissionais da imprensa, profissionais da coleta de lixo, né, da limpeza, são categorias, inclusive, que devem ser muito respeitadas, porque nesse momento tem que se expor para fazer seu trabalho. Mas, exceto isso, se você não precisa sair, você tem que ficar em casa, né, pelo bem da saúde pública. Ô Paulo, me diga uma coisa, o Conselho Municipal do Idoso é composto por quantos conselheiros? Nós somos 10 conselheiros, 5 são representantes da sociedade civil, eu represento a sociedade civil e 5 são representantes do governo. E nossas decisões são sempre paritárias e o nosso conselho é paritário, nossas decisões são sempre tomadas com mínimo de quórum. Infelizmente, na última reunião não tive quórum e a função de todas essas estamos vivenciando e passamos a nossa próxima reunião. Todos estão convidados. Nossa próxima reunião será 7/4, terça-feira, primeira terça-feira de abril. A princípio. A princípio, né? E são sempre abertas ao público, mas a gente não sabe, tudo isso é muito novo para nós, né, Aline? Então, tanto para mim, Pedro, como qualquer um de nós, acho que nenhum de nós vivenciou algo parecido. Não, nenhum de nós. Nenhum de nós. Essa geração não conheceu isso. Não conheceu uma coisa dessa. Então, eu cada vez que eu vejo uma notícia, eu fico mais impressionado, mais preocupado, e nosso alerta é exatamente esse. Eu queria fazer um alerta, Pedro, muito rapidamente, dizendo o seguinte, que aqui, o Estatuto do Idoso é uma lei promulgada em 1/10/2013. É uma lei que tem 17 anos. Mas um dos aspectos importantes dela, ela fala que é de responsabilidade, nessa sequência, é de responsabilidade da família, Estado e sociedade os cuidados com o idoso. Ou seja, família em primeiro lugar. Então, quando nós vimos idosos circulando pelo centro da cidade, onde as autoridades pedem que não façam isso, cabe a responsabilidade ao familiar. Por quê? Se você passa na casa do seu avô e pergunta ao seu avô o que está faltando, o que ele está precisando, ele vai te dar uma listinha de supermercado, talvez você precise repor alguma coisa no supermercado, deixa que eu faça essas compras para você. Eu preciso pegar um remédio. Eu vou pegar o remédio para o senhor? Então, essa é a responsabilidade familiar, na minha visão. Nós já temos muitas pessoas altruístas, Aline, que estão se disponibilizando a ajudar os idosos. É verdade. Mas nós temos um problema. Em Minas Gerais, eu sou um carioca e que adotei Poços de Caldas e fui adotado por Poços de Caldas. Mas o mineiro, por característica, é desconfiado. Então, eu chamo a atenção para o familiar que deve tomar frente disso.
mantenha seu idoso em casa e faça as funções que ele precisa fazer. Pois é, mas eu li, né, ainda bem que existe um lado mais bem-humorado nas redes sociais. Não gosto muito de piadas que envolvam a pandemia com política, não gosto. Mas eu acho até que tem um lado de humor que é interessante a gente, até para dar uma aliviada nessa tensão. E eu li o seguinte, ontem uma postagem assim: o mais difícil está sendo segurar meu avô em casa. Não é? Porque eles são ali remitentes, eles querem sair. Eles mudaram. Não é verdade, Aline? Eu quero fazer mais algumas colocações aqui, que estão chegando. O Elbion Natal Oliveira, a Sara Ramos, que está em São João da Boa Vista, assistindo conosco. O Carlos Capone Júnior, parabéns pelo programa, sensacional. Aline Falassi, Pedro Bertozzi, Paulo na Virando TV, estão arrebentando, parabéns. Paulo Zangiacomi nos Estados Unidos, o Claudinho Marrique assistindo conosco também, o William Lott, que está lá em Aracaju, não é? Lá na linda capital do estado de Sergipe, a Anete Bissori, a Maria Inês Barbosa, muito obrigado a todos. Ô Paulo, eu não sei se existe um adiantamento da pauta das reuniões quando o conselho se reúne. Qual que será a pauta da próxima reunião, uma vez que da última para cá, esse imbróglio todo não existia? Né? A gente espera falar um pouco mais do coronavírus, né? Mas é claro que a nossa orientação é sempre baseada nisso, né? A palavra de um presidente do conselho, de um conselheiro, tem um peso, mas a mídia também faz o seu papel belíssimo, você nos convidando, nos dando esse espaço, está dando uma contribuição muitíssimo grande à sociedade, isso é muito importante. E eu queria deixar claro, sim, nesse momento, Pedro, eu entendo que nesse momento nós estamos vivendo um momento atípico no Brasil e no mundo, então é o momento de esquecermos problemas partidários, divergências partidárias, qualquer coisa nesse sentido. O partido agora é a vida. Eu vejo dessa forma. O bem maior tem que ser preservado, é a vida. Então nós estamos hoje, eu diria, sem sombra de dúvida, nós temos o secretário de saúde com mais experiência em todo o estado de Minas Gerais. A minha visão, pessoal, nós temos hoje uma vigilância sanitária e epidemiológica que é referência no estado. Então, Poços de Caldas ainda está muito bem, graças a Deus. Nós temos até agora, me corrija se eu estiver errado, Aline, nós temos 7 casos sem nenhuma confirmação, 7 casos suspeitos sem nenhuma confirmação. Ontem recebemos um no PSF, também o médico o acompanhou, mandou para ele ficar em casa, mas também é um caso suspeito. Mas nesse aspecto é o aspecto de prevenção que a gente tem que bater nele, né? A pauta do Conselho é uma pauta diversa. Ela foi toda remodelada em função do que está acontecendo agora. Agora, eu tenho recebido muito via redes sociais preocupações do idoso. Por exemplo, nós começamos segunda-feira a campanha de vacinação. A Aline sabe disso. Dia 23, todas as unidades de saúde estão... gripe. Não é isso? Da influenza. Da influenza, mas muitíssimo importante, porque, segundo os médicos nos falam, os sintomas do corona são muitíssimo parecidos com uma gripe normal. Então, se a gente conseguir imunizar a maioria dos idosos, a gente vai desafogar um pouco o serviço de saúde. Essa é a ideia. Então, uma pessoa ontem me perguntou, via rede social, você vê, Aline, como é que vocês vão fazer? Eu tenho medo de aglomeração. Ora, senhora, eu falei para ela, se a senhora passar na unidade de saúde, ela estiver cheia, volta no dia seguinte, volta um pouco mais tarde, procura a hora do almoço, procura nos monitorar, liga para a gente, procura saber qual o melhor horário que deve aparecer. Nós estamos pensando em fazer ao ar livre, uma fila de espera ao ar livre, um espaçamento de 1,5 metro de cada idoso para outro. Então, as preocupações do pessoal da saúde que está muitíssimo preparado para isso, preparado no sentido de humanamente falando, né? Talvez não tenhamos todos os equipamentos necessários, mas humanamente falando, a gente está muito preparado e preocupado com isso tudo. Isso que o seu Paulo falou é importante, né?
Na verdade, nos últimos anos no Brasil, a gente percebeu uma queda, né, na cobertura vacinal. Isso daí já foi amplamente noticiado e foi o que, inclusive, gerou a volta de doenças como o próprio sarampo, né, o avanço de doenças como a influenza, porque as pessoas deixaram o hábito de se vacinar, né? E agora, inclusive, a expectativa com essa campanha de vacinação é que seja exatamente o contrário, né? Pelo efeito coronavírus, as pessoas mais receosas, as pessoas preocupadas, as pessoas com medo, né, seu Paulo, devem procurar a campanha, ao contrário de outros anos em que foi difícil conseguir a adesão da população. E é exatamente isso que o seu Paulo falou, né? Se eu tiro um vírus de circulação, o da influenza no caso, fica mais fácil ou fica menos difícil, né, detectar uma pessoa que esteja portando o novo coronavírus. Porque aí você não tem essa... Porque o que acontece hoje, Pedro, é exatamente isso, né? A gente vê muito nas redes sociais questionamento, quando saem os boletins epidemiológicos. Postos mesmo ontem fechou o boletim com 7 casos suspeitos, que são aqueles em que os pacientes passaram pela coleta do material que vai para análise laboratorial em Belo Horizonte, e 35 casos monitorados. E aí vem aqueles questionamentos das pessoas, né? Mas qual que é a diferença entre o suspeito e o monitorado, né? O suspeito normalmente é aquele caso em que o profissional de saúde caracteriza uma chance maior de ser o portador do coronavírus. Então você precisa encaminhar para exame laboratorial e adotar medidas, né, de isolamento para evitar que essa pessoa propague a doença para outras pessoas. O monitorado são pessoas que apresentam sintomas leves ou que até não apresentam sintomas, mas que tiveram contato com esses casos suspeitos. Entendi. Então ele fica monitorado, vai para casa, a orientação é essa, né? Condições clínicas boas, ele vai para casa, isolamento domiciliar para evitar que ele, né, seja portador desse possível vírus que ele pode ou não, né, estar portando. Então essa é a diferença. E essa questão dos testes, que está também gerando muita preocupação nas redes sociais, né? Ah, mas por que não testa todo mundo? O Brasil não tem teste para todo mundo. Isso daí é uma fala do Ministério da Saúde. Não tem, né? Ninguém estava preparado, né? É um mundo, é uma pandemia, ninguém estava preparado para isso. Então, você tem que adotar mecanismos, protocolos para trabalhar da maneira mais segura possível, né? E é o que a gente vê que a saúde tem feito, né? Assim, nível nacional, nível municipal. E a Aline pode falar com muita propriedade, porque apesar dela não ser médica, dela ser jornalista, mas ela está muito próxima à Secretaria de Saúde, porque ela faz a assessoria, né, de imprensa da própria Secretaria de Saúde. Então, forçosamente e prazerosamente, claro, ela está em convívio com esses assuntos todos que nós estamos abordando aqui. Me permita, Paula, Ana Helena Barbosa Lanza, deixando aí o seu recado. Senhor Paulo, os idosos que estão passeando no centro de postos, segundo a Ana Helena, não estão indo a farmácias ou supermercados, mas sim jogando palitinho, dama e andando a esmo por aí. O senhor concorda com isso? Em parte. Eu diria que, por exemplo, minha esposa não está saindo só em casos excepcionais. Ela tem a mesma idade que eu. Antes que alguém fale alguma coisa, poxa, o senhor está falando tanto para o idoso ficar em casa, o que o senhor está fazendo ainda na TV? Sim. O senhor está trabalhando ainda, né? Antes que fale isso, eu estou trabalhando ainda. Ontem eu recebi, a Aline sabe disso, trabalha junto com ela, recebi uma ligação da nossa coordenadora do PSF. Sr. Paulo, o senhor tem mais de 60 anos, o senhor tem alguma doença crônica? Porque tem um decreto do nosso prefeito que todo servidor com mais de 60 anos com doença crônica deve ser afastado por tempo indeterminado. Eu, felizmente, não tenho nenhuma doença crônica, felizmente. Né? Mas tem mais de 60. Tem mais de 60. Aí ela me perguntou, mas o senhor não tem nenhuma doença crônica? Eu falei, não tenho, Camila, mas o que o senhor tem? Aí eu falei, poxa, eu tenho artrose e artrite no joelho direito. O senhor tem laudo para isso? Eu tenho laudo para isso? Eu já tive 3 casos de CA de pele, então o senhor tem laudo disso? Tenho laudo disso. Então, só para procurar o médico do trabalho. Então, eu quero dizer que estou saindo daqui da TV daqui a pouquinho, vou procurar o médico do trabalho. E se for o caso, que o médico me avaliar e for o caso, ele vai me afastar. Aliás, isso já está acontecendo, essa determinação da administração municipal já está acontecendo. Eu tenho amigos com mais de 60 anos que já estão afastados por conta da idade e por conta desse problema de doenças crônicas, ainda que tenham tido isso no passado. É isso, Aline? É assim que tem funcionado? Essa é a orientação, né? É claro que a gente tem casos também de
pessoas... É porque assim, você não é obrigado a se afastar, né? Isso vai da questão da sua condição, da idade e da avaliação do médico do trabalho e também da vontade sua enquanto profissional. Mas é uma orientação dentro daquilo que a gente começou hoje falando no programa, de proteger esse público que é mais vulnerável, né? Que pode sofrer com a letalidade da doença, muito mais do que outras faixas etárias, e ao mesmo tempo evitar a circulação, né? Se as pessoas não andam, o vírus não anda dentro dessa equação que os infectologistas estão pregando, né, para orientar a população. Me permite, Aline, o que acontece? Eu acho que uma medida extremamente importante que o prefeito tomou é uma forma de preservar, dá para perceber que ele está preocupado. E dá para preservar exatamente o servidor. E não só 60, acima de 60, mas acima de 70, tendo ou não doença pré-existente, já está afastado. Exatamente. Então, isso é uma preocupação que mostra. O fechamento da cidade, os acessos à cidade é uma preocupação, ou seja, eu entendo que a Prefeitura Municipal está tomando, dentro das suas possibilidades, todas as medidas cabíveis. Então, respondendo à colocação da ouvinte, telespectadora, do jogo do palitinho, eu não sei nem jogar truco, viu? Então, você não vai me ver numa praça jogando truco. Mas aí volto à questão familiar. Esse idoso que está de bobeira, desculpa a expressão, na praça, ele tem que ter uma orientação da família. A família tem a responsabilidade. Aí eu coloco a minha colher um pouquinho. A gente sabe, e o que eu vou dizer aqui não tem nada de ofensivo, que depois de uma certa idade os idosos vão ficando mais teimosos. Né? Eles acham que não tem que acatar ordem de gente mais nova. Não estou generalizando, obviamente. Como é que se faz esse poder de convencimento, Paulo? É muito difícil, porque o idoso hoje ele se acha autossuficiente. Exatamente. Então, o que acontece? Autoimune muitas vezes, mas não é o caso, né? Mas ele tem que se conscientizar e, graças a Deus, em alguns casos, vou te contar um caso específico de ontem. Eu visitei uma família falando simplesmente, fiquem em casa. Aí ela falou, mas seu Paulo, eu preciso passar na unidade para pegar uma receita. Eu falei, isso não é problema. Me dá sua receita que eu vou providenciar. A receita está ali, comigo no carro, pronto. Eu providenciei, o médico já fez a receita, fique tranquila, eu amanhã passo na sua casa, coloco na sua caixinha de correio, sua filha vai pegar seu remedinho para a senhora. Poxa, me agradeceu assim imensamente. Aí foi lá dentro, a Aline pegou 3 máscaras cirúrgicas e me deu de presente, porque eu estava visitando ela sem máscara cirúrgica. Então foi uma coisa assim inesperada. Então o que acontece? Às vezes são pequenos exemplos que o familiar precisa conscientizar o idoso. É difícil, eu sei que é difícil. Eu convivi com pais, com os avós, eu sei que são difíceis, são teimosos, são resistentes, mas a gente tem que conscientizar. A vida é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Você não pode prender, mas você pode orientar. Então essa é a nossa função. Quero mandar aí um abraço a Cláudia Regina Rocha, do GAAPO, está lá nos assistindo, uma pessoa que a gente tem uma estima muito grande. Meu amigo Marco Bola também, repórter da Rádio Cultura de Poços de Caldas, também nos acompanhando. A Anete Bissoli, muito obrigado, viu, Anete? Oswaldo Kraus Neto está lá nos Estados Unidos também nos assistindo. O Paulo Dias, o Marcelo Ronquini Muniz, muito obrigado. O cara dos Capone, parabenizando ao seu Paulo aí pelas explicações. O Manuel Pereira de Melo diz o seguinte, Aline, bom dia, Pedro, uma sugestão. É muito interessante, liberar não sei se é interessante ou se isso, Manuel, fomentaria o querer dos mais idosos em saírem de casa. Em todo caso, sugestão, liberar todas as vagas da Zona Azul, qualquer vaga, para os idosos, desde que, obviamente, eles estejam com o cartão no painel do carro. Eu não sei se isso não estimularia, né? Não é verdade? Tem o lado positivo, tem um lado positivo, mas pode servir de estímulo para que as pessoas saiam de casa, né? O Antônio Carlos Salles também conosco, nos assistindo. O Fernando Prati, que está lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, nos assistindo. Quero dar um recado importante da GESCOM Contabilidade. Quando a gente fala da GESCOM Contabilidade, nós estamos falando de uma tranquilidade muito grande
para a gerência da parte contábil da sua empresa, do seu estabelecimento. É a mais nova parceira aqui da Virando TV, um escritório que presta serviços contábeis para postos de região, com uma ótima estrutura física, além de funcionários qualificados. Confiança, competência são palavras que podem descrever com muita tranquilidade a Gescom Contabilidade. Você que vai abrir a sua firma, vai encerrar a sua firma, procure quem vai fazer de uma maneira muito séria, muito rápida, mantendo uma relação muito bacana, custo-benefício. Sem dúvida nenhuma, é um ótimo investimento que você fará aí pela sua empresa, pelo seu negócio. Gescom Contabilidade é a nossa dica para você. Claro que a gente fica muito à vontade de falar desta parceria da Gescom com a Virando TV. Nós temos um breve intervalo, bem rapidinho, e vamos voltar daqui a pouco. Vai conhecer comigo agora toda a casa, móveis e decorações. Gente, tem tudo para sua casa e eu vou mostrar um pouquinho para vocês agora. Olha, aqui você vai encontrar sofás retráteis, reclináveis, você vai encontrar sofás para sala de estar, sofás de 3 e 2 lugares, poltronas e cadeiras decorativas dos mais diversos modelos. A toda a casa também tem fabricação própria, é isso mesmo. Aí você pode escolher o tamanho, a cor e o modelo do seu sofá. E você vai encontrar também painéis para TV, salas de jantar e uma linha completa de dormitórios prontos e também modulados. E aqui você vai encontrar uma enorme variedade de colchões. Então vem para cá, toda casa, sua casa como você imagina. Eu quero falar com vocês agora no Virando a Noite sobre uma empresa com mais de 30 anos de tradição no mercado, seriedade e profissionalismo. Divisórias e decorações Benelli. E aqui você encontra todos os lançamentos do mercado. Forros em PVC, termoacústicos e mineral. Pisos de todas as linhas, inclusive os famosos carpetes de madeira, que são os pisos laminados, vários modelos lindíssimos. Portas sanfonadas, divisórias para escritórios, indústrias e residência, drywall, forro de gesso, né? E as divisórias em gesso que são, na verdade, o drywall. Então você encontra tudo aqui e o mais importante, com uma equipe especializada. Então venha fazer um orçamento sem compromisso. Avenida Champagnat, 1730, antes de chegar na Unimed, pertinho da Unimed, tá bom? 3714-1473 e nas redes sociais, Divisórias Benelli, com 2 L's, .com.br ou @divisóriasbenelli no Facebook. De volta e aqui no estúdio já saboreando o Dona Café, que nós estamos prazerosamente de novo tendo essa alegria de compartilhar esse momento com você. É pena que você não possa também estar tomando agora o Dona Café conosco aqui no estúdio, mas de uma certa maneira você está também interagindo conosco e realmente é muito, muito, muito bom. Dona Café é o nosso recado para você e realmente é muito especial. Eu faço uma parte aqui, Paulo, se você me permite, para uma notícia muito bacana que acontece já a partir de segunda-feira. A Virando TV, com a responsabilidade de estar informando e detalhando e ultimando as informações sobre essa pandemia, colocará no ar às 10 horas da manhã, diário, não é, Rogério? Diário, 10 horas da manhã, ao vivo, um programa que será capitaneado aí pela jornalista Aline Falassi, não é? Justamente sobre a pandemia, sobre o coronavírus
e realmente vai ser um informativo de extrema utilidade ao vivo, com você podendo interagir, com você podendo tirar as suas dúvidas. Nós temos já todo o corpo do programa pronto, a vinheta já está pronta. Eu gostaria de mostrar a você em primeira mão a vinheta do programa que estreia segunda-feira, aqui um pouquinho depois que a gente encerrar a edição do Café Interativo. Vamos ver a vinheta. Realmente ficou muito legal. Coronavírus urgente a partir das 10 horas. Eu tenho absoluta tranquilidade para perguntar a Aline, porque mais ou menos eu já sei a resposta, e aliás sei bem a resposta. Nada de sensacionalismo, né, Aline? Não, a ideia não é essa, Pedro. A ideia é exatamente disso que você falou, né? Da responsabilidade social, da utilidade pública, né? De um momento em que mais do que nunca se faz extremamente importante propagar notícias verdadeiras, notícias de conscientização, notícias de orientação, né? Até mesmo para combater essas fake news, né? Que geram pânico, geram histeria e geram reações que a sociedade não precisa nesse momento, né? De combate à pandemia. Então, dentro disso e dentro da proposta da Virando TV, né? Que é uma proposta diferente, né? Que traz essa convergência de mídias, né? A gente teve essa ideia. Agradecer toda a equipe, né, o Alessandro, a Tati, o Gero, o Tito, todo o pessoal envolvido que acolheu essa ideia, né, que é realmente uma prova de responsabilidade social, né, e do quanto a emissora também está preocupada e ligada no que está acontecendo. Então, assim, a gente tem a nossa imprensa local que está fazendo um excelente trabalho, né, correndo atrás de informação, falando a todo momento. E a gente vem com essa proposta desse boletim diário que vai concentrar, né, em alguns minutos, informações importantes, tanto nível mundial, nacional, mas principalmente local. E uma atualização diária, informações de orientação, palavras de especialistas, palavras de autoridades, né? E de uma maneira que fique fácil o compartilhamento, né? Porque como a gente está nessa plataforma diferenciada, a gente vai estar ao vivo todo dia, mas também vai ter esse arquivo que vai poder ser compartilhado via aplicativos, via redes sociais, para realmente ajudar dentro desse trabalho de orientação, de conscientização, né? E é muito interessante a gente frisar que a Aline, obviamente, até porque ela não estará aqui como médica, como orientadora de saúde. Ela vai estar esclarecendo dúvidas, apresentando números reais, né, principalmente com relação à nossa cidade. Até porque, né, Aline, tem muito disse-me-disse acontecendo. Porque morreu e a prefeitura não divulga, já teve óbito. Gente, é uma função social e responsável de qualquer administração deixar a sociedade exatamente informada do que acontece. Às vezes me fica a impressão que as pessoas torcem para que se divulgue um óbito. O Pedro, é uma coisa infelizmente tão é o sentimento macabra que eu tenho. isso, né? Infelizmente é o sentimento que eu tenho. E às vezes é tão triste, né, para o profissional da saúde. Como você bem disse, eu não sou médico, eu sou jornalista, né? Só que assim, a oportunidade de estar mais próxima dos profissionais de saúde faz a gente aprender muito e faz a gente conviver, inclusive, com as dificuldades que esse profissional enfrenta no dia a dia. Então, às vezes é muito complicado a gente está essa semana mesmo trabalhando 12 horas, 14 horas por conta dessa situação que se instalou, né? E aí você chega às vezes de um dia inteiro de trabalho, você abre ali a rede social, tem você acabou de divulgar um boletim, vem assim comentários totalmente irresponsáveis. Mas esse número é mentiroso. Eles não estão divulgando o número exato. Eu acho que nós precisamos parar com isso, né? Porque coloca em xeque a credibilidade. E desvaloriza o trabalho de uma equipe imensa. Exatamente, a credibilidade, né, de todo o sistema. Exatamente. Não é? Porque definitivamente não há interesse algum em se omitir dados. Não é? Graças a Deus nós não tivemos nenhum óbito em Poços. São esses os casos que estão sob investigação, sob o olhar clínico e crítico, não é, da administração. Então, vamos parar com esse negócio
e sempre lembrando, permaneça em casa. Senhor Paulo, o senhor ainda está trabalhando, teimosamente o senhor ainda está trabalhando lá no PSF do Santa Rosália, é isso? Isso. O senhor é um agente de saúde e justamente por estar trabalhando, como é que o senhor tem visto nesses últimos dias o fluxo ao PSF? Tem diminuído muito, Pedro. Diminuiu? Muito. A gente, graças a Deus, está conseguindo conscientizar a população, viu, Aline? A gente está conseguindo e as pessoas estão indo, não tem o que fazer, o médico está atendendo casos graves, aquelas consultas agendadas a gente está deixando um pouco para depois, ou seja, as pessoas estão sendo orientadas a só procurar o PSF por extrema necessidade. Então, o que eu acho, eu vou te dar uma opinião pessoal. A Aline pode concordar comigo, porque ela vivencia lá, junto à coordenação dos PSFs. O agente de saúde é o elo de ligação entre a unidade de saúde e a população. É a pessoa que mais conhece a população. Se você me perguntar o nome do meu paciente, eu sei te dizer o nome do paciente. Se você perguntar o nome do cachorro do paciente, eu sei o nome do cachorro do paciente. Então, o médico nos procura para saber informações. São Paulo, como é que está fulano de tal? Eu vou dizer como é que eu acho que está fulano de tal. Eu não sou médico, minha visão do dia a dia. Então, o que eu vejo com isso? O agente de saúde é um elo importantíssimo nesse momento. Esse trabalho, Aline, eu até gostaria que você levasse essa sugestão. Esse trabalho ele pode ser feito de uma forma até remota, porque hoje é desnecessário a figura do agente de saúde dentro da unidade. Na minha visão, o agente de saúde é muito mais necessário na conscientização do lado de fora. Se ele não pode ir fisicamente em todas as casas, nós temos, Pedro, todos os prontuários dos pacientes, nós temos telefone dos pacientes, nós temos o WhatsApp dos pacientes, nós podemos passar orientações para o paciente via WhatsApp, via telefone, de alguma forma. Então, o agente de saúde tem que ser utilizado exatamente com essa função, de conscientizar a população de só procurar a unidade de saúde quando tiver um caso extremamente grave e sério. E na segunda-feira, por exemplo, segunda-feira cedo eu estou lá. A paciente me falou ontem, falei, senhora, a sala de vacina abre às 8 horas da manhã, por favor, não chegue antes de 8 horas. Não há a menor necessidade. Então, a gente está tentando evitar a aglomeração. Chegue, olhe, tem muita gente, volte um pouquinho mais tarde, deixe para terça-feira, deixe para quarta-feira. A vacina começa segunda-feira sem prazo determinado. A vacinação contra a influenza que eu estou falando, ela é voltada para o público-alvo idoso e o profissional de saúde nesse primeiro momento. Isso que Pedro, isso que o senhor Paulo falou é muito interessante, dessa questão da importância da atenção básica. Inclusive, ontem, uma fala do ministro da Saúde, né, do Luiz Henrique Mandetta, ele chama atenção exatamente para isso, de que a atenção básica é essencial e que o agente comunitário de saúde tem realmente as informações de cada pessoa. Informações que o pronto atendimento mais longe não vai ter, que o hospital de referência não vai ter. Então, essa colocação do seu Paulo ela é muito importante, porque acaba sendo, o agente ele gera um vínculo, né, com as pessoas. Então, ele realmente é um profissional que pode ser determinante nesse momento de contenção. Concordo plenamente. E ainda não tenho aqui procuração nenhuma para defender a Secretaria de Saúde e nem a administração, mas dou um testemunho de uma amiga que está sob suspeição, não é? Ela esteve em um evento em São Paulo, não é? Conviveu com pessoas em um local fechado e voltou gripada, com muita tosse, e foi procurar o PSF do São José. E ela me narrou isso por WhatsApp, o quão ela foi bem atendida, a seriedade do atendimento quando ela chegou, trocentas perguntas, trocentos detalhamentos, já dentro do PSF mesmo, ela já entrou num processo de isolamento, já com máscara, a recomendação para recolhimento em casa, total, sem visitas, né? Enfim, então a gente precisa deixar isso muito claro, que as coisas estão acontecendo de uma maneira muito séria, e é assim que tem que ser mesmo. Exatamente. Não tem ninguém fazendo favor para ninguém, com não. Certeza, é dessa maneira que o sistema de saúde precisa e tem que trabalhar, e felizmente está acontecendo. Então eu gostaria de deixar isso muito claro, ela está bem,
está tranquila, mas seguindo as recomendações que lhe foram passadas. Henrique Borges, nosso amigo, músico, saxofonista de mão cheia, acompanhando conosco, o Carlos Eduardo Campos, Keké Cruz também, a Márcia Teixeira, muito obrigado, viu, gente? Quero falar aqui de uma oportunidade de você almoçar muito bem, mas muito bem. Me refiro ao restaurante EE, que recebe a todos com a gentileza da família lá do mestre Edson. Nós são todos muito carinhosos e zelosos pela qualidade do alimento que nos é ofertado. Além dos maravilhosos pratos da culinária chinesa, japonesa e brasileira, nós também temos aí as opções veganas e vegetarianas. Para que nós possamos, para quem gosta, né? Eu sou carnívoro e assumo isso. Então agora temos também o delivery para entrar nesse processo também de preservar as pessoas em suas casas. Então nós temos aí as delícias aparecendo, e já para dar água na boca, não é? Então, além de você poder almoçar lá na Rio de Janeiro 331, você tem o delivery também do restaurante EE para você solicitar em sua casa. Aline, expectativa boa para segunda-feira, para a estreia? Muito boa, né, Pedro? É óbvio que nenhum de nós gostaria de estar vivendo esse momento, né? Se fosse possível escolher. Mas é dentro disso mesmo que a gente estava conversando antes de entrar, né, aqui com o seu programa. Responsabilidade social, né, o momento de cada um dentro da sua habilidade, dentro da sua profissão, e a imprensa é muito importante nesse momento, né, porque é realmente a ligação, né, do que está acontecendo com os anseios da população, a ligação do poder público com a comunidade se dá através da imprensa nesse momento, né? Então, dentro de tudo isso e da importância desse contexto que a gente está vivendo, a expectativa é positiva no sentido de poder contribuir. Que bom. Né? 10 horas, então, segunda-feira, um pouquinho depois que a edição da segunda do nosso Café Interativo acabar, nós estaremos aí acompanhando a estreia do Coronavírus Urgente, aqui ao vivo com a Aline Falassi, na Virando TV. Senhor Paulo, do fundo do seu coração, o que o senhor está fazendo como idoso para se cuidar? Fala, mas não mente. Na verdade, se eu pudesse, eu estaria em isolamento em casa, se eu pudesse. Como eu falei, eu vou procurar agora a medicina do trabalho. Graças a Deus, eu não tenho nenhuma doença pré-existente, mas eu tenho a idade suficiente para poder estar afastado. Se for a determinação do médico do trabalho, eu vou fazer isso. Eu tenho muita coisa para fazer em casa. E se qualquer um de nós tem muita coisa para fazer em casa, dá para passar um bom tempo em casa, dá para monitorar via redes sociais, dá para fazer muita coisa em casa, né? Dá para ler um bom livro, dá para você se isolar e ficar numa boa. Agora, você fez uma colocação muito interessante, muito inteligente. Todas as unidades, se a Aline tiver esse número, me corrija, acho que são 34 unidades de PSF na cidade. Estão todas muitíssimo bem preparadas. Posso não ter os equipamentos necessários, um respirador, ou o que seja, mas em termos de preparo e seriedade, os profissionais que estão lá estão muitíssimo preparados. Então a gente está se esforçando, toda a equipe de saúde da prefeitura, desde a secretaria até a vigilância epidemiológica, estamos nos preparando para evitar um mal maior. Quando a gente fala um mal maior, a gente vê números como a gente viu na Itália, a gente fica impressionado. Né? Meu Deus do céu, quando eu vi aquela opção entre deixar um idoso acima de 80 anos perder a vida em detrimento de um mais jovem, porque por falta de respirador, é uma coisa extremamente chocante, é coisa de ficção científica. Então a gente espera realmente que nunca chegue a esse ponto, nosso país não chegue a esse ponto. Então, para isso, a gente tem que trabalhar agora, em cima da prevenção, chamando a atenção das pessoas. Por quê? A vulnerabilidade é do idoso? Sim, então vamos manter nossos idosos em regime domiciliar. Então, eu chamo mais uma vez a atenção do familiar que oriente o idoso, que se encontrá-lo na rua, que pergunte a ele o que eu posso fazer para ajudar o senhor,
por que o senhor está aqui? Então, essas situações são de responsabilidade de todos, porque aquilo, repito, é da família, do Estado e da sociedade. Você, como sociedade, pode interpelar um idoso e perguntar a ele: ô senhor, gostaria que eu pudesse fazer alguma coisa para lhe ajudar? Por que o senhor não está na sua casa nesse momento? Então, são situações assim, Aline, como nós, como cidadãos, podemos fazer, né? E o Conselho do Idoso vai orientar, porque nós temos uma função consultiva nesse sentido. A gente passa informações na medida do possível. E a mídia, como a Aline colocou, é extremamente... Então, o programa vai ser de extrema utilidade, porque ele vai conscientizar de uma forma séria a população que está acontecendo. Sem maquiar, sem aumentar números, sem diminuir números, colocar a real. A real é essa, nós estamos vivendo uma pandemia. Nós nunca precisamos ser tão verdadeiros como estamos precisando ser agora, né? Exatamente. Então, eu espero realmente, sinceramente, que eu consiga o afastamento, torço por isso e vou cuidar da minha vida, vou ficar quietinho lá no meu cantinho. Muito bem. Eu quero só destacar o telefone do delivery, lá do restaurante EIE, para você programar o seu almoço, ou pelo celular 99995-3705, repito, 99995-3705, ou pelo fixo, que é o 3722-9135. 3722-9135, para você almoçar muito, muito bem, se você preferir, no conforto da sua casa, ou ainda lá mesmo no restaurante na Rio de Janeiro 331. Tem algumas colocações aqui. A Ellen Meg, senhor Paulo, dizendo o seguinte: gostaríamos de saber com o senhor como faremos com idosos para vacinar já na segunda-feira. Vai haver muitas filas, aglomerações? Vai ter alguém para organizar e manter distância entre eles? E se por acaso o idoso não puder ir por uma limitação qualquer, como é que fica essa questão, senhor Paulo? Ontem ela me mandou via redes sociais essa pergunta. Eu peço desculpa a Ellen, que eu não conheço ela pessoalmente, não deu tempo de responder. A vacinação começa segunda-feira, viu, Ellen? Então, ela não tem um prazo. 8 horas. Às 8 horas. Sala de vacina, de todas as salas de vacina, abrem às 8 horas da manhã. Se você pôr na sala de vacina próxima à sua casa, perceber que está muito cheia, você volte num horário mais propício, pega o telefone da unidade, faça um contato com a unidade. Outro detalhe importante, nós estamos pensando na nossa unidade, Aline, nós temos um layout que nos facilita nesse sentido. A sala de vacina tem entrada por um lado e entrada para o outro, nós vamos abrir a entrada lateral. Se o tempo nos permitir, nós vamos manter o idoso do lado de fora. Respondendo a você, Ellen, nós vamos procurar colocar cadeiras com espaçamento de 1,5 m cada um e tentar vigiar o idoso. A parte difícil aí é vigiar o idoso, para não aglomerar. Então, a sala de vacina é totalmente esterilizada, o idoso é atendido um de cada vez, o material utilizado é totalmente descartável e não há risco de contaminação na influenza. Eu quero deixar isso claro, eu não sou técnico, não sou médico, não sou enfermeiro, mas posso afirmar isso. O material é totalmente esterilizado, descartável, e o idoso que for se imunizar contra a influenza, ele não tem nenhum risco de se contaminar qualquer outro tipo de doença. Importante que ele faça isso a partir de segunda-feira e evitar a aglomeração. Se tiver muita gente, volte um pouquinho depois. A Ellen tem essa preocupação. Então, tá a resposta. Ellen, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, você procura o PSF mais próximo da sua casa, a sala de vacina mais próxima da sua casa e vai se imunizar. E sem atropelo, viu, gente? Sem atropelo, porque não tem nem data para acabar. Então, calma, com serenidade, para que todos possam ser vacinados de uma maneira tranquila. A Maria Inês Barbosa, parabenizando pelo programa, viu, seu Paulo? Muito esclarecedor, segundo o que ela nos conta aqui. A Márcia Alvise também, muito obrigado pela gentileza, viu, Márcia? O Cal, lá de Andradas, eu ainda há pouco disse Antônio Carlos Salles, a gente conhece por Cal, então estou de novo registrando. A Daniele Garcia também, a Eliane Carvalho, nós temos mais perguntas aqui, deixa eu ver. Ana Helena, falando do pessoal da área de saúde, divulguem o aplausaço que vai acontecer
às 20h30, hoje, suponho eu, né, Ana, em todo o país, agradecendo esses heróis como o senhor Paulo, né, que... Ontem teve um, né, Pedro? Ontem teve. Um aplausaço. Teve. Eu achei sensacional isso, e a gente já faz aqui o nosso aplausaço, né, antecipado, mais do que a merecido. todos os profissionais de saúde, e eu sou muito chorão, eu confesso que eu fico realmente emocionado com isso, de verdade. Pedro, eu acho que até o seu Paulo falou isso no início do programa, eu compactuo da opinião dele. Eu acho que, assim, é um momento disso, independentemente de opinião partidária, cada um tem o direito de ter a sua, vivemos numa democracia que nos permite isso, e que bom, né, que vivemos um Estado democrático, mas eu também tenho essa mesma opinião. Eu acho que, assim, a gente está vivendo um momento tão conturbado, né, tão complicado, algo nunca imaginado pela maioria das pessoas, né, que eu sou muito mais a favor de uma manifestação dessa positiva, em favor das pessoas que estão na linha de frente, que estão se expondo, que estão correndo risco, e talvez deixar essas manifestações partidárias para um momento não é a hora. Um pouco mais tranquilo. Não é a hora. Definitivamente, né? Não é a hora. É a minha opinião. Nós não gostaríamos de estar focando as nossas pautas, os nossos programas nesse assunto. Mas não há como nós abrirmos para outras ramificações. É uma questão de responsabilidade de todos os órgãos de imprensa. Lamento quem opta por outra maneira de fazer jornalismo. É claro que a vida não parou, o mundo não parou, as pessoas continuam morrendo de outras coisas, de outras patologias, mas nós precisamos nos irmanar nisso. Então, atrelar essa pandemia, esse momento difícil pelo qual passa a humanidade, a qualquer paixão política, a qualquer paixão que fuja do bom senso de humanidade, nós estaremos dando um tiro no pé de uma forma muito contundente. Eu tenho mais algumas colocações aqui já na reta finalíssima do programa. Então, o Manuel de Melo perguntando, vai ter vacinação nos PSFs? Sim, está confirmado. A partir de segunda-feira, 8 horas da manhã. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui, que é tanta plataforma chegando aqui ao mesmo tempo. A Ellen diz o seguinte, o PSF, é uma afirmação, ela não está perguntando, ela está afirmando que o PSF do Caio Junqueira não vai ter vacinação porque há muito tempo está com a geladeira estragada. Procede isso? Pedro, eu vou tomar liberdade de responder porque eu estou mais próxima lá. Realmente existem, né, algumas situações assim de câmaras frias em manutenção, mas a equipe da epidemiologia está fechando, inclusive hoje, né, essa preparação da campanha, com a possibilidade de fazer vacinação em alguns pontos por meio de caixas, né? Você faz a caixa climatizada, leva as doses dessa campanha específica e aplica. A equipe está preparando uma maneira de fazer esse atendimento. Isso vai ser divulgado ainda hoje nos canais oficiais da Prefeitura, para toda a imprensa, para toda a população, de forma a facilitar esse atendimento. Que bom. Até porque, Aline, me permita, Pedro, ela não precisa vacinar-se num Caio Junqueira. Ela pode utilizar qualquer uma das salas de vacina. Então, ela está liberada nesse sentido. E outra coisa muito importante, que também são medidas até pontuais, né? Mas você vê a preocupação, aí entra a Secretaria de Promoção Social, ou seja, está todo mundo emanado com o mesmo objetivo. O restaurante popular, desde ontem, já não está fazendo atendimento presencial, só através de Marmitex, mas não está deixando de atender a população. Você vai lá, retira o Marmitex, o Conselho conseguiu uma luta do Conselho, uma vitória nossa do Conselho. Conseguimos, desde setembro do ano passado, quem ganha até 2 salários mínimos continua pagando R$2. Essa foi uma batalha dura que o Conselho peitou a situação e conseguimos reverter uma situação do passado. Então, hoje, o restaurante popular está fornecendo Marmitex a 2 e a 5,50, dependendo do caso. Me diga uma coisa, um por pessoa? Porque quando a pessoa vai almoçar lá presencialmente, é o prato, né? É servido. É um por pessoa. É um por pessoa. Então não pense você que você vai lá pegar 5, 6 Marmitex e levar para casa. Não é esse o passo. É um por pessoa. Um por pessoa. Mas eu achei Antes de encerrar o programa, se você me permitir, eu gostaria de dar uma boa notícia, porque a gente só está falando só de notícias tão preocupantes, mas eu gostaria de deixar só uma boa notícia antes de terminar o programa, tá? Sim. Michele Viviane Ferreira, que bom que está havendo essa conscientização, né? A Michele diz o seguinte, é hora de reclusão,
Nós não podemos brincar. A população não está ainda totalmente acreditando nisso, mas ela enfatiza aqui que a reclusão, né, o estar em casa é muito importante, né? E está vivendo, segundo ela, uma guerra realmente. A Sônia Caetano, bom dia para você, viu, Sônia? Vamos nos conscientizar e nos recolher. E a gente a vida inteira, Aline e senhor Paulo, Danilo, a gente a vida inteira ouviu de que a casa da gente é o melhor lugar do mundo. Não é? Então nós não podemos desdizer isso, não é verdade? Se a casa da gente é o melhor lugar do mundo, por que não a gente permanecer um tempo mais dentro da casa da gente, não é verdade? E ainda em tempo, eu quero falar da competência dos mais de 30 anos das divisórias Benelli. Se você está precisando dividir um ambiente, se você está precisando embelezar um ambiente que lhe seja muito querido, conte com a competência de Divisórias e Decorações Benelli. Todos os lançamentos do mercado você encontra procurando esse nome, Divisórias Benelli. Forro de PVC, termoacústico, mineral, todas as linhas de pisos laminados, portas sanfonadas que são super práticas, divisórias para escritório, indústrias e residências. Aí tem drywall também, forro de gesso que você encontra lá com aquela instalação sensacional a cargo da equipe de Divisórias Benelli, Avenida Champagnat, 1730, aquele endereço de sempre. Avenida Champagnat, 1730, eu tenho certeza que você, ao contratar o serviço da Divisórias Benelli, 30 anos de tradição, vai chegar à conclusão que fez a melhor escolha, com toda certeza. Divisórias e Decorações Benelli. Volto a chamar a sua atenção para segunda-feira, a estreia de Coronavírus Urgente, ao vivo, aqui pela Virando TV, com a jornalista Aline Falassi. Antes de nós nos despedirmos, Aline, um decreto importantíssimo que foi divulgado ontem pelo prefeito municipal acerca da abertura do comércio já a partir de hoje. Temos mudança no horário, é isso? Temos mudanças no horário, né? De maneira geral, das 10 da manhã às 4 da tarde, com exceção de serviços essenciais, né? Supermercados, padarias, farmácias, nesse primeiro momento não terão essa regulação, e até mais, talvez um pouco mais drástico, né, do que esse horário do comércio, a fechada das nossas divisas, né, o fechamento das nossas divisas a partir da 1 hora da tarde. Para ônibus e vans, a partir de hoje, 1 hora da tarde, 13 horas. Não tem discussão. Não vai haver, por exemplo, o camarada chegou de ônibus, mas eu não sabia que não podia. Ô Pedro, as forças de segurança que vão decidir, ser as responsáveis, né? Vão ser as guardiãs, se a gente assim pode dizer, das entradas da cidade, né? Eu acredito que é um momento de bom senso, mas também de cumprimento da medida, né? Tanto por parte das autoridades quanto das pessoas. Né? Ontem, até acho que no programa de ontem, se eu não estou enganado, Rogério e Tito, alguém questionou aqui como é que ficariam os carros de passeio. Aí é uma outra situação, é o direito de ir e vir, né? O decreto fala que a partir de segunda-feira, né, vai haver a regulação também dos carros de passeio, mas que não haverá a proibição para pessoas que são de Poços e que estão chegando à cidade, né, que trabalham em outros municípios. Então, assim, é uma situação completamente nova, né, em que o bom senso vai ter que imperar, e de ambas as partes, né, sempre pedindo a colaboração da população, porque é um momento que realmente essas medidas têm que ser cumpridas, né, e têm que ser duras, né. Vocês podem ter a certeza do seguinte: nenhum prefeito de nenhuma cidade do Brasil e do mundo está feliz em promulgar esses decretos, né, porque nós estamos tendo a nossa liberdade tolhida. E, em sã consciência, nenhum administrador gostaria de estar fazendo o que está fazendo, mas é preciso fazer o que está sendo feito. E um detalhe, as redes sociais nos proporcionam um contato muito próximo com amigos, com parentes que estão morando no exterior, em países já atingidos mais duramente pela pandemia. E é quase um coro, é um uníssono. Eles dizem assim, João Paulo: não subestimem a pandemia,
não subestimem a doença. Não façam o que nós fizemos aqui na Europa, achando que era uma bobagem, que era mais uma gripezinha, e continuamos indo a shoppings, a locais com aglomeração. Não façam isso. Permaneçam em casa. Senhor Paulo Danilo, muitíssimo obrigado. Programa sensacional. Eu quando o convidei ontem, eu já tinha certeza que seria um programa muito bom. Um abraço para o Marlon Santiago, jornalista Marlon Santiago, está lá no sul do país nos assistindo, o seu Toninho Todescato também. Muito obrigado pelos esclarecimentos aqui prestados. Ô Pedro, mais uma vez eu te agradeço, um prazer estar aqui do lado da Aline, do seu lado de toda a equipe. E é sempre bom a gente poder passar essa conscientização para a população, né? O mais importante é isso, né? O momento é um momento não é de alarde, mas é um momento de conscientização, essa é a palavra-chave, né? A boa notícia que eu queria te passar seria muito rapidamente que, independente disso, antes da pandemia, nós recebemos uma incumbência do Ministério da Cidadania em Brasília. Eu apresentei 8 propostas como propostas exitosas, eu gostei muitíssimo dessa palavra, e Poços ficou em destaque com as 8 propostas exitosas junto ao Ministério da Cidadania. Eu iria a Brasília, fui convidado, o seu prefeito também foi convidado. Infelizmente, esse coronavírus atrapalhou toda uma sistemática, mas a cidade vai ser certificada por essas 8 ações exitosas em favor do idoso. Muito bem, Aline, muito obrigado a você, boa estreia na próxima segunda-feira. Muito obrigada, Pedro, um prazer estar aqui no seu programa, né? Parabéns, né? Você também que acaba de estrear, parabéns, sim. Vida longa. Fechando a primeira semana, né? Não é? Então, começamos quase juntos. Exatamente, exatamente. Parabéns, Pedro, obrigado, seu Paulo. Segunda-feira estaremos aqui com toda a equipe Virando TV, Alessandro, Érica, Tito, Gero, Tati, e esperamos ter a sua companhia aí. Que bom. Na próxima segunda-feira, nós estaremos recebendo aqui o diretor da Circulare Poços de Caldas, o senhor Armando Bertoni, que vem falar sobre dúvidas também dentro do aspecto coronavírus, dentro do aspecto pandemia, sobre os cuidados, que são muitas pessoas perguntando sobre os cuidados do transporte coletivo que muitas pessoas ainda precisam usar. Então, o senhor Armando Bertoni estará conosco na próxima segunda-feira para começarmos uma nova semana. E já que estamos aí, no final de semana chegando, aliás, já estamos no outono, né? O outono começou hoje aos 50 minutos desta sexta-feira. O verão já foi embora, começam gradativamente as quedas de temperatura a partir de agora. Uma boa nova estação, que Deus nos ilumine, que Deus alivie as agruras pelas quais todo mundo está passando. Muitíssimo obrigado pelo seu carinho, por estar conosco, e plenitude de felicidade para esse seu dia. Até lá.